Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando nossa folha complementar sobre o módulo 26, referente à apostila do terceiro bimestre. Estamos nos testes. Teste número 1. Numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero cujo apótema mede 3 centímetros. Então, vamos anotar aqui. O apótema do triângulo é igual a 3 centímetros. Continuando, a medida do diâmetro dessa circunferência. Nós queremos o diâmetro. O diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, vamos utilizar a fórmula do apótema. O apótema do triângulo é o raio dividido por 2. Nós temos a medida do apótema. O apótema é 3. Então, o apótema do triângulo equilátero é 3, que é igual ao raio dividido por 2. O que nós devemos fazer agora? Completar com 1, multiplicar em cruz. 1 vezes o raio, 3 vezes 2, 6. Encontramos que o raio é igual a 6 centímetros. Prestem atenção nas alternativas. Alternativa A, 10 centímetros. Alternativa B, 12 centímetros. Alternativa C, 14 centímetros. Alternativa D, 16 centímetros. Nós queremos o diâmetro. Então, vamos calcular o diâmetro. Diâmetro igual 2 vezes o raio. O diâmetro, 2 vezes o raio. Quanto vale o raio? O raio mede 6 centímetros. 2 vezes 6, o diâmetro é 12 centímetros. 12 centímetros, alternativa B. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Agora, vamos para o teste número 2. O perímetro de um hexágono regular inscrito numa circunferência de 14 centímetros de diâmetro é: alternativa A, 36 centímetros, alternativa B, 42 centímetros, alternativa C, 48 centímetros, alternativa D, 54 centímetros. Nós sabemos que o diâmetro é igual a 14 centímetros. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nós conseguimos encontrar o raio. O diâmetro é 14. 14 é igual a 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio é igual a 14. O raio, então, é 14 dividido por 2. Descobrimos que o raio é 7 centímetros. O exercício está pedindo o perímetro do hexágono regular. Para isso, nós precisamos do lado. Sabemos que o lado do hexágono é igual ao raio. O lado do hexágono é igual ao raio, é igual a 7 centímetros. Encontramos a medida do lado do hexágono. Falta agora encontrar o perímetro. O perímetro do hexágono são 6 lados iguais, então 6 vezes a medida do lado do hexágono. Perímetro do hexágono, 6 vezes a medida do lado do hexágono, que é 7. 6 vezes 7, perímetro do hexágono, 42 centímetros. Então, nós descobrimos que o perímetro desse hexágono é 42 centímetros. 42 centímetros é também a alternativa B.
Anotem aí. Teste número 3. A medida do diâmetro de uma circunferência é 36 centímetros. Então, nós temos que o diâmetro de uma circunferência é 36 centímetros. A medida do lado de um quadrado inscrito nessa circunferência é... Nós temos que calcular o lado do quadrado. O lado do quadrado é raio vezes a raiz de 2. Então, nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é 36. Então, 36 é igual a 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio é igual a 36. O raio é 36 dividido por 2. O raio é igual a 18 centímetros. Encontramos a medida do raio. O que nós temos que encontrar agora? A medida do lado do quadrado. Aí nós temos as alternativas: A, 9 centímetros, B, 12 raiz de 2 centímetros, alternativa C, 12 raiz de 3 centímetros, alternativa D, 18 raiz de 2 centímetros. Então, o lado do quadrado é igual ao raio, que é 18, vezes a raiz de 2. Então, o lado do quadrado é 18 raiz de 2 centímetros. Alternativa correta, alternativa D. Assinalem aí a alternativa correta. Agora nós vamos para o teste número 4. O perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência é 40 centímetros. Então, o raio da circunferência mede. Alternativa A, 5 raiz de 2 centímetros. Alternativa B, 5 raiz de 3 centímetros. Alternativa C, 10 raiz de 2 centímetros. Alternativa D, 10 raiz de 3 centímetros. Nós começamos com o perímetro. O perímetro do quadrado, 4 vezes o lado do quadrado. Foi dado o perímetro do quadrado, que é 40. Então, 40 é igual a 4 vezes o lado do quadrado. Nós podemos escrever que 4 vezes o lado do quadrado é igual a 40. Então, o lado do quadrado é 40 dividido por 4. Descobrimos que o lado do quadrado é igual a 10 centímetros. Então, nós temos aqui o lado do quadrado. Do lado do quadrado, nós conseguimos encontrar a medida do raio. Então, a fórmula lado do quadrado é igual a raio vezes a raiz de 2. Então, vamos lá. O lado do quadrado mede 10. É igual a raio vezes a raiz de 2. Então, se 10 é igual a raio vezes raiz de 2, raio vezes a raiz de 2 é igual a 10. Então, o raio é igual a 10 dividido pela raiz de 2. Para eliminar a raiz de 2, para eliminar o radical, nós vamos racionalizar, multiplicando em cima pela raiz de 2, multiplicando embaixo também pela raiz de 2. Então, o raio é igual a 10 vezes raio, 10 vezes a raiz de 2, fica 10 raiz de 2. Aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Então, o raio, 10 raiz de 2, dividido pela raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. O que nós podemos fazer? Dividir o 10 por 2. Descobrimos que o raio, 10 dividido por 2, 5, raiz de 2 centímetros. Essa é a medida do raio. Na questão número 4, 5 raiz de 2 centímetros
é a alternativa A. Então, a alternativa correta da questão número 4, alternativa A. Questão número 5. O perímetro de um hexágono regular, cujo apótema mede 5 raiz de 3 centímetros é alternativa A, 58 centímetros, alternativa B, 60 centímetros, alternativa B, 60 centímetros, alternativa C, 62 centímetros, alternativa D, 64 centímetros. Então, nós sabemos na questão número 5, o apótema do hexágono é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Nós queremos o perímetro. Para encontrar o perímetro, nós precisamos do lado. O lado do hexágono é igual ao raio. Com a fórmula do apótema do hexágono, nós vamos descobrir o raio. Então, nós sabemos que o apótema do hexágono é igual a raio vezes a raiz de 3 dividido por 2. Qual é o apótema? Nós sabemos que o apótema do hexágono é 5 raiz de 3, que é igual a raio vezes a raiz de 3 dividido por 2. Aqui nós temos uma multiplicação. Nessa igualdade, nós podemos eliminar a raiz de 3. Então, fica 5 igual a raio dividido por 2. Embaixo do 5, nós completamos com 1. 1 vezes o raio, raio. 5 vezes 2, 10 centímetros. Descobrimos que o raio é igual a 10 centímetros. Agora, nós temos que o lado do hexágono é igual ao raio. O lado do hexágono é 10 centímetros. Falta encontrar o quê? O perímetro. O perímetro do hexágono, 6 vezes o lado do hexágono. Então, 6 vezes quanto mede o lado do hexágono? Acabamos de descobrir, o lado do hexágono mede 10. 6 vezes 10, 60 centímetros. Então, nós temos que o perímetro do hexágono é 60 centímetros. A alternativa correta, alternativa B. Agora, nós vamos para a questão número 6. Na questão número 6, está falando o seguinte: o raio de uma circunferência onde se inscreve um triângulo equilátero de 3 centímetros de lado é. Então, nós sabemos que o lado do triângulo equilátero é igual a 3 centímetros. Nós queremos o raio. Na alternativa A, 1. Na alternativa B, raiz de 3. Na alternativa C, raiz de 3 sobre 2. Na alternativa D, raiz de 3 sobre 4. Então, para descobrir o raio, vamos aplicar a fórmula do lado. O lado do triângulo é igual a raio vezes a raiz de 3. Essa é a fórmula do lado do triângulo. O lado mede quanto? 3. Então, vamos trocar aqui o lado por 3. 3 é igual a raio vezes a raiz de 3. Então, raio vezes raiz de 3 é igual a 3. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o raio é igual a 3 dividido pela raiz de 3. Nós não podemos deixar o radical no denominador. Nós vamos multiplicar em cima pela raiz de 3. Vamos multiplicar embaixo também pela raiz de 3. Então, o raio é igual a 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. O raio, 3 vezes a raiz de 3, dividido por quem? A raiz quadrada de 9, que é 3.
O que nós temos aqui? 3 dividido por 3 é 1. Então, o raio é igual à raiz de 3 centímetros. A raiz de 3 é a alternativa B também. Então, assinalem a alternativa correta, alternativa B, raiz de 3. Continuando os nossos testes. Questão número 7. O perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência cujo apótema mede 3 inteiros e 1 meio é alternativa A, 24 centímetros, alternativa B, 26 centímetros, alternativa C, 28 centímetros, alternativa D, 30 centímetros. A primeira informação que nós temos é a medida do apótema. Nós temos que o apótema do quadrado é igual a 3 inteiros e 1 meio centímetros. 3 inteiros e meio centímetro. Nós podemos transformar o número misto em um número decimal. Nós teremos 3 inteiros. Meio na forma decimal é 0,5. Então, o apótema do quadrado, 3,5 centímetros. Fica mais fácil trabalhar com o número decimal. 3 inteiros e meio, 3,5. Vamos utilizar a fórmula do apótema do quadrado. Apótema do quadrado é igual a raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Essa é a fórmula do apótema. O apótema do quadrado é raio vezes raiz de 2 sobre 2. Nós sabemos que o apótema é 3,5. Vamos substituir o apótema por 3,5, que é igual a raio vezes raiz de 2 sobre 2. Embaixo do 2, nós completamos com 1. Vamos multiplicar em cruz. 1 vezes raio vezes raiz de 2 fica raio vezes raiz de 2. 3,5 vezes 2, 3,5 vezes 2, 7. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o raio é igual a 7 dividido pela raiz de 2. Nós não podemos deixar a raiz de 2 aqui no denominador. Multiplicamos em cima pela raiz de 2, multiplicamos embaixo também pela raiz de 2. Então, o raio, 7 vezes raiz de 2, 7, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz quadrada de 4. Continuando aqui. O raio é igual a 7 raiz de 2 sobre quem? A raiz quadrada de 4, que é 2. Encontramos o raio. Agora, nós temos que ler novamente o exercício. Eu quero o perímetro. Para encontrar o perímetro, eu preciso do lado. O lado do quadrado é raio vezes raiz de 2. O lado do quadrado, quem é o raio? O raio é 7 raiz de 2 sobre 2 vezes quem? Vezes raiz de 2. O lado do quadrado é igual a 7 raiz de 2 vezes raiz de 2, fica a raiz quadrada de 4, dividido por 2. O lado do quadrado é igual a 7, a raiz quadrada de 4, que é 2, dividido por 2. Nós podemos fazer 7 vezes 2, 14, dividido por 2, 7, ou 2 dividido por 2 é 1. Então, o lado do quadrado é igual a 7 centímetros. O exercício pediu o perímetro. O perímetro do quadrado é igual a 4 vezes o lado do quadrado. 4 vezes o lado do quadrado, que é 7.
4 vezes 7, 28 centímetros. Então, o perímetro do quadrado, 28 centímetros. 28 centímetros, alternativa correta, alternativa C. Teste número 8. O lado do quadrado inscrito numa circunferência mede 4 centímetros. Lado do quadrado igual lado do quadrado igual a 4 centímetros. O lado do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência. Nós queremos o lado do triângulo. O lado do triângulo é raio vezes a raiz de 3. Então, nós temos que encontrar o raio, depois encontrar o lado do triângulo. Mede, alternativa A, 2 raiz de 3, alternativa B, 2 raiz de 6, alternativa C, 3 raiz de 2, alternativa D, 6 raiz de 2. Então, o lado do quadrado. A fórmula do lado do quadrado é igual a raio vezes a raiz de 2. Sabemos que o lado do quadrado é 4. Lado do quadrado, 4. 4 é igual a raio vezes a raiz de 2. Então, raio vezes raiz de 2 é igual a 4. Então, o raio é igual a 4, operação inversa da multiplicação, divisão. 4 dividido pela raiz de 2. Para eliminar esse radical, nós vamos multiplicar em cima pela raiz de 2, vamos multiplicar embaixo pela raiz de 2. Então, o raio é igual a 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica a raiz quadrada de 4. Então, o raio, 4 raiz de 2 sobre quem? A raiz quadrada de 4, que é 2. Nós podemos dividir aqui o 4 por 2. Então, o raio é 2 raiz de 2 centímetros. Só que o exercício não pediu o raio, ele pediu o lado do triângulo. Então, o lado do triângulo é igual ao raio, o raio, 2 raiz de 2. Vezes quem? Vezes o raiz de 3 da fórmula. O lado do triângulo é igual, permanece o 2. A raiz de 2 você pode multiplicar pela raiz de 3, porque os índices são iguais, são raízes quadradas. Raiz de 2 vezes raiz de 3 fica raiz quadrada de 6. Então, o lado do triângulo mede 2 raiz de 6 centímetros. Alternativa correta, alternativa B. Assinalem aí. Teste número 9. Qual é a medida do lado de um hexágono regular cujo apótema mede 3 centímetros? Nós sabemos que o apótema do hexágono é igual a 3 centímetros. Nós queremos a medida do lado. Nós sabemos que o lado do hexágono é igual ao raio. Então, nós temos que encontrar através da fórmula do apótema o raio. Aí nós temos a alternativa A, 2 raiz de 3 centímetros, alternativa B, 2 centímetros, alternativa C, raiz de 3 centímetros, alternativa D, 3 raiz de 3 centímetros, alternativa E, 6 raiz de 3 centímetros. A fórmula do apótema do hexágono o apótema do hexágono é raio vezes raiz de 3 dividido por 2. Nós sabemos que o apótema do hexágono é 3. Então, fica 3 igual a raio vezes raiz de 3 dividido por 2. Vamos completar aqui com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes raio, raiz de 3, raio, raiz de 3. 3 vezes 2, 6. Então, o raio é igual a 6, operação inversa da multiplicação, divisão.
6 dividido pela raiz de 3. Para eliminar a raiz de 3 do denominador, nós vamos racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, o raio é igual a 6 raiz de 3. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz quadrada de 9. Então, o raio 6 raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 9, que é 3. Aqui nós podemos dividir o 6 por 3. Então, o raio é igual a 6 dividido por 3, 2, raiz de 3 centímetros. Encontramos o raio. O exercício pediu a medida do lado. Nós sabemos que o lado do hexágono é igual ao raio. E o raio mede 2 raiz de 3. Então, o lado também mede 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 é a alternativa A. Ok? Assim nós terminamos os nossos testes. Pessoal, qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!